Sistema religioso e a farsa dos dízimos. É exatamente isso. Eu irei fazer uma série sobre diversos assuntos que eles usam na igreja, que eu vou chamar de sistema religioso, tá certo, pessoal? E hoje é sobre o dízimo, tá certo? Então fique atento que eu lançarei uma série para ou te libertar ou te aprisionar de vez. Aí vai de você, né, querer entender, tirar o véu dos olhos, porque não há mais tempo da gente estar dormindo, não há mais tempo de a gente ser manipulado, porque nós somos livres. A partir do momento que Jesus derramou seu sangue na cruz e disse teledestai, ou seja, está consumado, ele te libertou dos dogmas, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então eu já peço que você dê seu like e se você no final do vídeo achar que foi coerente, compartilhe esse vídeo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Antes de tudo, precisamos entender que 90%, eu digo sem medo de errar, 90% de pastores e de padres, eles sabem disso, mas o importante é faturar, né? Eles não respeitam momentos, né, a geração, né, que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Eles não respeitam as datas, eles não respeitam os costumes do povo daquela época, eles não respeitam nada. Eles pegam um livro histórico que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, tem parte lá que foi escrita há mais de 4000 anos atrás e traz para nós nos tempos de hoje. Vou dar um exemplo simples para você, quer ver? Vamos pegar a pessoa que faleceu aí, vai, o cantor Renato Russo, por exemplo, tá? Que veio na minha mente aqui agora. Você lê uma carta dele escrita assim: vá amanhã no meu show no estádio do Morumbi, um exemplo. Você vai levar como verdade hoje? Não. Por quê? Porque ele já faleceu e ele escreveu para o povo naquela época de quando ele estava vivo, há 10, 15, 20 anos atrás. Então, o que acontece ali? É uma notícia velha, tá certo? Ele escreveu para o povo naquela época, vá no meu show amanhã, há 20, 15, né, 25 anos atrás, tá entendendo? Isso que a gente tem que entender. E cada povo, cada lugar, cada país tem os seus costumes, né? Eu sempre falo isso. Se você chamar um judeu para ir comer uma feijoada, ele não vai gostar porque lá eles comem outro tipo de coisa. Então, quer dizer, o sistema religioso ele traz tudo isso até hoje para quê? Para aprisionar as pessoas. Por quê? A grande, como é que pode dizer, plano, o grande argumento, ou, não é essa palavra que eu quero usar, a grande ferramenta que eles usam no tempo de hoje é o medo. O medo aprisiona as pessoas. É a arma mais letal usada, é o medo. Ele é usado nas mídias, ele é usado nas religiões, é usado no governo, entendeu? Para manipular as pessoas. É uma tática muito antiga. Através do medo, você consegue dominar uma legião de pessoas, tá certo? Então, quer dizer, entendemos isso. Cada um tem os seus costumes, a sua época, a sua geração, eles traz para o tempo de hoje. Então vamos lá. Qual que é o versículo, dois versículos que eles usam para dizer que se você não der o dízimo, você está em pecado, você vai para o inferno? Vamos lá. São dois versículos que ele usa. Um é em Deuteronômio, que eu tenho dificuldade de falar essa passagem aqui, mas olha lá, vamos lá. É 14, 28 e 29. Pode, se você quiser abrir sua Bíblia aí, mas eu vou pôr na tela aqui, ó. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita. Aqui já está dizendo bem claro, colheita, comida, alimentos. No mesmo ano, ou seja, era uma vez por ano, né, que eles pediam para as tribos fazer as suas colheitas e levar para um certo local, uma vez por ano. Vou ler do começo, ó. Ao fim de 3 anos, né, que era 3 anos consecutivos, tirarás todos os dízimos 10, né, por cento da tua colheita no mesmo ano, né, uma vez por ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Olha lá. Então virá o levita, que era uma tribo, né, que era das 13 tribos de Israel, e o estrangeiro, o órfão e as viúvas que estão dentro das tuas portas e comerão. Tá vendo, pessoal? São comidas. Uns falam que naquela época não tinha dinheiro físico, outros falam que tem, mas não importa. O importante é que naquela época, como que era feito?
eu precisava de sal e eu te dava um produto que você precisaria na época, arroz, né? No caso, trigo, era assim, era uma troca de mercadorias, entendeu, pessoal? Era assim que eles sobreviviam na época. Eu te dava o que você precisava e eu pegava de você o que eu precisava no momento. Sempre comida, sempre comida. Olha lá. Comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizeres. Isso aí é um dos versículos que eles usam na igreja, só que eles não lê inteiro, eles só lê o começo, né? Ao fim de 3 anos, todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano. Na verdade, eles lêem cortando partes, palavras, para que você não entenda, porque eles sabem que a maioria das pessoas não leem. Elas vão lá na igreja, às vezes muitos não levam nem a Bíblia, e o que o padre ou o pastor falar é decretado, tá tudo certo, eu não questiono. Mas o versículo mais usado está lá em Malaquias, né? Sempre lá em Malaquias. Malaquias 3:8. Isso aqui é o que mais eles usam. Olha lá, Malaquias 3:8. Roubarás o homem a Deus? Todavia vos roubais e dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Eles só lêem essa parte. É lógico, eles vão ler por inteiro, para quê? Para você entender que você não é obrigado a dar 10% do seu salário, as igrejas ficam vazias. Quem vai pagar a escola do seu filho? Quem vai pagar o seguro do seu carro de 300 mil reais? Entendeu, pessoal? Nenhum irá falar a verdade para você, porque se você descobrir a verdade, ela te libertará. Mas vamos voltar um pouquinho? Malaquias, no vídeo eu li o 3:8, eu vou ler o 3:5. Olha lá, um pouquinho antes, né? Eles não lêem essa parte, olha lá. E chegar-me-eis a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista, ou seja, olha lá, os que defraudam o diarista, que é aquelas pessoas que trabalhavam para ganhar diária, olha lá, em seu salário, e viúva, órfãos que perverteram o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Em que ele estava focando aqui? Ele estava focando a palavra para aquelas pessoas que recebiam o dízimo das outras tribos e roubavam. Tá entendendo, pessoal? É para eles que ele falou assim, ó: roubais o homem a Deus, todavia me roubais. E dizeis: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Ele está falando para aquele povo, que isso foi escrito há mais de 3.500 anos atrás, que recebiam o dízimo das outras tribos e não passavam para quem? Viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros que estavam com fome. Pessoal, você está entendendo? Eles leem só o que interessa para eles. E isso eles veem até hoje. Eles nunca lêem um versículo inteiro para não tirar o véu dos seus olhos, está entendendo? Isso é nítido. Nós não estamos mais em tempo, está vendo o que está acontecendo no mundo aí, não tem mais tempo para a gente ser enganado, pessoal. Deus não quer o seu dinheiro, meu amado. Ele é o dono do ouro, da prata, ele não quer o seu dinheiro. Eles usam isso nas igrejas, aí eles têm sempre aquela desculpa: ah, mas quem vai pagar a luz? Ah, mas quem vai pagar o aluguel? E quem vai pagar o seu carro blindado? Quem vai pagar a escola do seu filho particular? Você. Tá entendendo? O correto seria o quê? Pessoal, é o seguinte: o aluguel é R$ 500 e a luz 200. Vamos fazer um rateio aqui, uma vaquinha, uma oferta, para que possamos pagar. Não ele tem um salário milionário e você que às vezes ganha um salário mínimo ainda tem que dar 10% do seu dinheiro para, não é para Deus, é para ele, para o pastor, para o padre. Você está entendendo, pessoal, que a gente é enganado há muito tempo. Isso é em todas as formas. Igual eu falei, pela mídia, pela religião e pela política. Esses três trabalham juntos e dominam a sociedade. No século IV, Constantino, né, que era o imperador Constantino, ele entendeu que se a política e a religião trabalhassem juntos, eles conseguiriam, né, bastante poder financeiro e dominar uma sociedade. Por isso que ele criou o Concílio de Nicéia, entendeu? Foi mais ou menos no ano 330, por aí, não me recordo bem. Ele convocou, lá tinha religiosos e tinham políticos,
e eles entenderam, vamos trabalhar junto que a gente consegue todo mundo ficar. E foram esses que mais de 1700 anos depois tiraram a vida de Jesus. Foram os mesmos. Foram religiosos e políticos, porque eles entenderam que aquele homem, né, Emanuel, estavam tirando o véu dos olhos das pessoas naquela época. Então, o que eles acharam melhor? Tirarem a vida. Você vê algo diferente nos tempos de hoje? Se levantou contra os que estão aí. Aí você vê também Silas Malafaia, Feliciano, envolvido aonde? Na política, pessoal. São os mesmos daquela época, são os mesmos de hoje, os cães gulosos que Jesus falou. Quando Jesus entrou lá no templo, chutando tudo, não faça da casa do Pai covige e ladrões, ele já estava avisando desde aquela época que tudo isso era só para ganhar dinheiro. Eles entenderam que se eles dominassem as pessoas com medo, com tal de diabo, tal do inferno, aí, até hoje eles arrastam multidões, até hoje eles são muitos multimilionários. Você vê essas igrejas que mora em São Paulo, sabe, o Templo de Salomão lá, que é tudo feito de ouro, que veio lá de Jerusalém, se eu não me engano, vale mais de 7 milhões. Para que isso, pessoal? Riqueza, porque eles estão muito ricos, milionários, e a maioria das pessoas que frequentam, que dão o seu dízimo, estão passando fome, dificuldade, não tem dinheiro nem para pagar a conta de luz, que vence agora dia 20. Entendeu, pessoal? Não há mais tempo. Jesus veio nos alertar desde aquela época e por isso que tiraram a vida dele. Eu poderia falar aqui horas e horas, mas eu quero focar só no dízimo. Depois eu vou falar sobre inferno, sobre diabo, sobre diversas outras coisas. Mas nós temos que acordar, pessoal. Estamos tendo aí próximo até a terceira G mundial. A gente tem que entender que não há mais tempo a gente ser enganado, porque nós somos livres. A partir do momento que Jesus ele morreu na cruz, era para te libertar. E uma pergunta que eu te faço: você vê no Novo Testamento algum discípulo falando de dízimo? Você viu Jesus a algum momento falando de dízimo? Ele falou de pagar impostos, que foi aquele momento que o Pedro falou que não tinha o dinheiro. Ele falou: vai lá na boca do peixe, pega o dinheiro e paga o meu e o seu impostos. Foi só isso que ele falou. Ele não falava em dízimo. Os discípulos pregavam por espontânea vontade. Lógico que tinha aqueles viajantes, tinha os comerciantes que ajudavam, ó, toma para você se alimentar, porque eles andavam de cidade em cidade para pregar o evangelho. Aí os colaboradores, que são as ofertas. Você não é obrigado a dar dízimo, nunca existiu isso. Quando falaram em dízimo, foi lá no Velho Testamento, há mais de 3.000 anos atrás, que era dízimo das colheitas, que eu deixei bem claro para vocês aqui, pessoal. E você acha que um pastor ou um religioso vai te falar isso? Pra ele não ter salário? Tá entendendo, pessoal? O certo é ele trabalhar fora e ir lá fazer uma reunião com o pessoal, com o seu bairro ali, 2 vezes por semana. Isso é o certo, isso é o correto, como Jesus fazia. Ele pregava no barco, pregava na casa de Pedro, pregava nos montes, em cima de uma pedra. Ele nunca cobrou dízimo de ninguém. Mas eles arrastam lá do Velho Testamento, mais de 4.000 anos atrás, que os povos tinham outros costumes, tinha outras manias, e eles arrastam até os tempos de hoje. Só que eles estão muito assustados, porque as igrejas estão esvaziando, porque as pessoas estão tirando o véu, porque nós estamos atravessando um momento de transição planetária e está forçando as pessoas a despertarem, entendeu? Que Jesus falou: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos. É isso que ele quis dizer, pessoal. Então, eu resolvi fazer essa série porque é muito importante, porque não há mais tempo. Eu fico vendo que até hoje, em pleno século XXI, 2025, eu estou na internet sempre, vejo as pessoas até hoje. Por quê? Porque elas não buscam conhecimento. Procure conhecimento que ele te libertará. Procure a verdade que ele te libertará. Meu povo padece por falta de conhecimento, entendeu? Eu nunca vi nenhuma pessoa que, sabe, tá na igreja há tantos anos ser próspera. Quando eu falo próspera, não é de dinheiro, de prosperidade, felicidade, saúde plena. Eu tenho uma tia que ela frequenta a igreja católica há mais de 30 anos. O marido bebe todos os dias, chega em casa quebrando tudo. Ela tá com a saúde, 30 anos, pessoal, dentro da igreja. E ela trabalha lá tudo. Onde que está esse Deus, pessoal? Você está entendendo?
Eu, quando frequentava a igreja, eu sentia um vazio dentro de mim. Quando eu me libertei e procurei estudar por fora, eu sou muito mais feliz, muito mais próspero em todas as áreas da minha vida. Tá entendendo, pessoal? Felicidade plena que está dentro de mim. Quando Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. Tá entendendo? Não é no templo religioso, que ele falou que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Tá entendendo, pessoal? Então tá na hora, pessoal, tá na hora de a gente acordar. Me veio na minha mente aqui ó, agora, quando eu estava desesperado procurando encontrar esse Deus que dizem que está dentro só dentro da igreja, eu fui para aquela igreja mundial do Reino de Deus, né, que é do pastor Valdomiro, do Chapelão, que fala nisso, cadê ele? Sumido, devendo impostos, não paga, e a filha parece que desviou milhões da empresa dele, né, da igreja, a família toda destruída. Isso porque ele diz que é um servo do Criador, né? Mas enfim, aí eu fui desesperadamente, através de um convite de um amigo, fui para a igreja mundial, gigante, quilômetros na igreja, e eu acho que eu era o único visitante daquele dia lá, né, em específico, que foi no meio da semana. E aí ele estava entregando uma pazinha ungida. Eu lembro que era um chaveirinho pequenininho, uma pazinha ungida, né? Acho que na época custava R$ 47. Quando eles anunciaram lá, todo mundo correu para buscar. E eu não tinha dinheiro naquela época, era um momento que eu estava desesperado, devendo, e eu não tinha. Ficou só eu, sei lá, no meu banco, todo mundo foi lá, igual manada, para comprar. Imagine milhares de pessoas a R$ 47, né? A fortuna. Mas enfim, e aí todo mundo ficou me olhando, como se estivesse errado. Aí ele fez a piadinha lá, estamos vendo que tem gente que está em pecado. Aí todo mundo olhou para mim, pessoal. Então eu me senti constrangido, nunca mais eu pisei naquela igreja. E na hora de ir embora, né, ele passou por um corredor, todo mundo querendo pôr a mão nele como ele fosse Jesus, né? Correndo para pôr a mão nele, naquele cara ungido, todo poderoso. Aí quando eu olho lá fora, um monte de segurança, ele entra no carro com o motorista, carro blindado. É isso aí. Para isso que serviu vender aquelas pazinhas ungidas, segundo ele, a R$ 47. Então, entendeu, pessoal? Então não há mais tempo. Aí tem que ser um cara simples aqui igual eu, dentro de um quarto, passar isso para vocês. Mas é aquela história, pessoal. Eu não estou aqui para querer ensinar nada para ninguém. Eu mostrei a palavra, mostrei o meu entendimento, e aí eu não estou em tempo mais de querer provar nada para ninguém. Se essa palavra mexeu com você e fez sentido, põe no seu coração, lê a palavra, vai lá você, lê o versículo inteiro você mesmo, não vai pela onda do pastor nem do padre, entendeu, pessoal? Se tocou seu coração, compartilhe. Se tocou seu coração, continue aqui, que eu vou fazer várias séries falando sobre isso, para te libertar. Mas eu não quero forçar nada, tem que ser de coração, como aconteceu comigo. Aí veio na memória aqui também Padre Fábio de Mello, que teve aquele caso do doce de leite lá no interior de São Paulo. Você vê como que funciona? O cara fez tudo aquilo por causa de ego, que se diz também usado por Deus. E ainda foi nas redes sociais, poderia ter resolvido ali, e fez o rapaz perder o emprego, né? Que foi o gerente da loja lá. É isso que eles são, pessoal. Eles são os famosos raposas vestidas de cordeiro, como está na Bíblia. E Jesus sempre alertou: não faça da casa do Pai covige de ladrões. Tá certo, pessoal? Para finalizar, mais uma passagem de Mateus aqui. Eu separei ontem. Ó, em Mateus disse assim: ó, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Tá aí, ó, em Mateus. Acho que ficou nítido, né, pessoal? Desde lá de trás, há 2000 anos atrás, Jesus já alertava, e até hoje eles são os mesmos, não mudou nada, tá certo? Esse é o vídeo de hoje, espero que tocou seu coração. Se não tocou, paciência, não tô aqui para forçar ninguém a nada, mas a minha parte estou fazendo, tá certo? Meu nome é Fernando Trindade, um abraço e até o próximo vídeo. Pense no que eu falei aqui para vocês. Tchau, tchau.